Eu venho de uma trajetória, como você falou, né, eu sou uma marqueteira raiz, mas que no meio do caminho, e eu acho que isso é bacana até para nossa audiência, eu fui identificando quais áreas eu poderia também me especializar e me interessar no decorrer da carreira que me fortaleceriam como uma futura CMO ou vice-presidente que eu sou hoje. Então, sempre tive esse olhar muito aberto para entender como é que eu poderia ir moldando a minha carreira dentro das organizações que eu estava e com, né, as oportunidades que me apareceram. Então, fui para a área de vendas, fui para trade marketing, eu tive sempre nesse lugar. Nos últimos 11, 12 anos, eu fiz parte do grupo Beiersdorf, trabalhando na Nivea, as marcas que você citou, e eu passei 6 anos no Brasil, já cuidando de toda a América. Então, eu fazia América Latina, eh, e Estados Unidos e Canadá, e recebi um convite depois de 6 anos para ir para Dubai. Eu falei: "Dubai", né, para cuidar de mercados emergentes e uma geografia que saía de Ásia, né, Austrália, Nova Zelândia até América Latina, então se a gente passasse uma régua no mundo para Sim. baixo, né, só Europa e Estados Unidos e China que estavam fora desse escopo. Eu falei: "Nossa, mas eu vou para Dubai, né, é tudo tão diferente e um escopo tão grande, e a gente sempre acha que não pode, né, eu passo por isso também, eu falo: "Mas será que eu sou capaz, né, de chegar nesse Quem sou lugar, eu para né, ir quem para sou eu? Eu lá? acho que eu não dou conta, né". E aí eu resolvi que eu ia, porque uma das coisas que faltavam na minha carreira, para mim, era uma experiência internacional de mais longo prazo. Eu tinha feito momentos mais curtos em outros países, mas eu não tinha feito momentos de longo prazo. Eu falei: "Sabe o quê? Se der certo, ótimo, se não der, para tudo tem solução", E né. no mínimo seria uma boa experiência de vida. Exato. E aí fui, passei os últimos 6 anos em Dubai, cuidando de todos esses mercados, e eu digo para você, Perla, é como se a meu cérebro tivesse, assim, expandido muitas e muitas vezes. Eu tive experiências profissionais e pessoais muito impactantes, né. É você sair da Índia, aí você vai para a Rússia, aí você vai para a África, aí você participa como gestora e como responsável de toda a guerra entre Ucrânia e Rússia, onde a Nossa. gente operava nos 2 países, então você tem que trazer muito, muito mesmo do seu lado humano para saber como gerir isso, e eu nunca tinha passado por nada disso. Então eu passei por muitas crises, eu tive em ambientes de muita vulnerabilidade, e isso me forjou demais. Teve dor, né, Claro. teve desafio, é você sair da sua zona de É bem conforto. estressante passar por um processo como esse, Exato, né. e sair da zona de conforto em todas as suas áreas. Nisso eu estava em Dubai, já analisando meus próximos 10 anos de carreira. Eu sempre tive essas paradas, assim, estratégicas e autorreflexivas de falar: "Bom, eu estou aqui, estou muito feliz, fui muito feliz nesse tempo, tem algo mais que eu possa fazer?". E quando a Natura me contacta, né, através, obviamente, de uma empresa de recrutamento, não fala o que é no começo, eu falo: "Bom, sempre estive aberta a ouvir e a trocar experiências", e no decorrer do processo, né, se revela a Natura. Eu falei: "Nossa, que bacana", né. Foi um processo grande, obviamente com muitas pessoas, até que minha última entrevista foi com o seu Luiz. E eu sou uma pessoa que sempre busquei trabalhar com propósito. Independente de ser uma empresa focada em propósito, porque tem muitas empresas que não deixam o propósito claro. Na verdade não manifesta o propósito na Isso, cultura organizacional. excelente essa sua colocação. Não manifestam para a cultura ou não manifestam para o consumidor, talvez, né. Perfeito. Quando eu olhei essa oportunidade e eu vi muita verdade, né, e conforme você vai se desenvolvendo, vai vivendo, você começa a ter um feeling das verdades, Sim, né, que circundam esse mundo, corporativo. talvez de mal-estar social, como você disse, lá fora, ou o próprio mundo corporativo. E eu vi tanta verdade naquela conversa, tanto cuidado com as relações. A forma que ele começou a entrevista é completamente não convencional, e a entrevista foi não convencional. E eu falei: "Poxa, eu quero fazer parte desse sonho". E a Natura vinha passando por um momento de muito desafio. Como você falou, a Natura nasceu como Natura, uma empresa nacional, já de grande expressão, foi adquirindo novas marcas e estava num momento de 2 coisas muito importantes, de redefinição estratégica, e esse olhar quando ela amplia,
e de resgatar todo o perfil de inovação e vanguarda que ela sempre teve. Né? E eu vinha há muitos anos me especializando também em inovação, era responsável por toda inovação desse pedaço de mundo que eu te contei. Vivendo um mundo de inovação, né? Porque no fim das contas você estava em Dubai, que Exato. acaba sendo é um polo, né, de inovação absurdo, e os países subdesenvolvidos e os países emergentes, eles também estão numa velocidade de inovação muito acima da média. Sim. Né? Porque são países de futuro, em que a população, né, vai cada vez mais também ganhar força, mais poder de compra. Então, era estar no lugar certo, no momento certo, para poder beber e aprender muito, e também poder dar, né, com propósito. E quando a Natura apareceu, e eu falei, nossa, mas vou voltar para o Brasil, com os filhos já estudando fora, ou seja, não tinha nada além da família próxima, né, de mãe, irmã morando aqui. O Brasil numa situação super desafiadora também, né? Como a gente vê. Mas eu falei, gosto de um desafio, né? Como diz uma amiga minha, se não é para transformar, nem chama, porque Exato. ela não vai. E aí aceitei o convite e foi assim, e tem sido muito, muito bom.